Olá, seguidores. Vamos para mais um vídeo aqui procurando oportunidades de curto e médio prazo aqui no IFIX. Lembrando que nem todo fundo que vai aqui para barganhas tem bons fundamentos, é apenas uma oportunidade, pode ser uma oportunidade aqui de curto prazo em um fundo que não é tão bom assim, e nem todo fundo que vai para cilada é um fundo que tem maus fundamentos, ele pode estar apenas caro. Pois aqui o foco é mais ou menos no preço e os fundamentos acaba que um ponto aqui intermediário nas análises. Então vamos lá, o vídeo de hoje eu vou começar por Rura 11, o FIAG do Itaú. Então, esse aqui é um complemento para o vídeo de semana passada. Nele eu estava confiante de que poderíamos ver uma normalização do rendimento aqui já agora em janeiro, já que o fundo estava com uma reserva por dispositivo de resultado ao final de dezembro. E, no entanto, quarta-feira saiu que o Fiaga aqui do Itaú teve problemas com o novo produtor rural. Era apenas 0,7% do PL, mas foi o suficiente para a reserva de lucro sair de 5 centavos para 1,8 centavos negativos. E nesse novo cenário, acredito que o Itaú vai seguir aqui de forma conservadora aqui nas distribuições, algo que eu já vinha sinalizando com aquele rendimento de dezembro, né, que não acumulou 5 centavos de reserva em um único mês. E o Itaú falou sobre seguir o guidance que foi feito em novembro, em que eles apontam aqui um rendimento de 7 centavos agora para janeiro. No entanto, no meio do caminho teve um não recorrente lá em dezembro, que ajudou bastante a compensar o prejuízo. E esse default que a gente estava aqui agora, meio que já estava aqui nas contas dele, já estava previsto que mais entrar alguma provisão. E na época que esse guidance foi feito, lá em novembro, é, provavelmente foi no começo de novembro, acho que o problema lá no FIAG e tal foi lá em outubro. Então, ali nessa época, em novembro, nós não tínhamos ainda uma perspectiva de tão, perspectiva de Selic tão elevada, né? Portanto, acredito que aqui, nessa estimativa, não está contemplando toda essa alta de Selic que a gente vai ter aqui em 2025. Portanto, acredito que temos uma curva de recuperação mais rápida do que a apresentada aqui nesse guidance. Portanto, vou seguir colocando aqui Ruda 11 como uma barganha. Não vai se recuperar tão rápido quanto eu esperava, mas ainda assim deve se recuperar. Vindo aqui agora para Gari 11, o fundo tijolo aqui. Então, um fundo que caiu bastante aqui nessa última semana, derreteu com bastante força, de forma assim que poucas a gente se vê aqui nesse fundo, né? Me assusta até um pouco o fundo cair, pois é um fundo que meio que caiu aqui na boca do povo, né? Sendo um dos fundos que mais tem ganhado cotistas atualmente. Até parece que o fundo está em todas as carteiras recomendadas. E os motivos aqui da queda eu comentei em um vídeo dedicado aqui a ele. Acho que foi uma combinação de liberação de novas cotas no dia 20 com o aumento da NTNB. Eu cheguei a verificar aqui a questão dos vendidos, mas chequei e não foram eles, não foi especulação dos vendidos que derrubou a cotação, não. Realmente foi o pessoal pegando as novas cotas e já entrou vendendo. E, contudo, aqui em GAD 11, além da queda significativa, nós temos um gatilho de alta, que é a confirmação da venda do imóvel BRF, que ainda não saiu, mas deve sair bem no começo aqui de 2025. Talvez saísse até lá em dezembro, mas pelo que eles falam aqui, ficou para o início agora desse ano, seguindo aqui os próprios gestores, tá? Essa venda deve gerar aqui um lucro de 29 centavos no curto prazo aqui para o fundo. O que a gente for somar aos rendimentos regulares aqui, podemos ter o primeiro semestre de 2025 propício para altas. Lembrando que isso aqui eu estou falando por enquanto é apenas especulação, né? Não sei como que a Guardian vai proceder aqui com a distribuição, porque como espero que vocês bem saibam, nossos gestores não são muito propensos a distribuir rendimentos fortes quando eles não
vão conseguir fazer emissão. Então não tem tanto incentivo para eles ficarem distribuindo esse ganho de capital. Enfim, o toque aqui está dado. Agora estudem aqui o caso e o fundo. É, Galeões tem algumas questões aqui que complicam um pouco, tem alguns movimentos que têm desagradado aqui os cotistas, então tenham isso aqui em mente antes de querer aproveitar essa oportunidade, tá? E vamos ver agora, assim, colocar o fundo aqui nas barganhas também. Agora o próximo aqui do vídeo vai ser Canip 11. Então, falar bem rapidamente aqui sobre esse fundo aqui, né? Porque no sábado de manhã sai um vídeo aqui sobre o fundo, mas acho que é importante citar ele aqui, né? Já que é um vídeo para falar sobre oportunidades aqui no nosso mercado. Então, Canip 11 tá aqui, bateu aqui tá nas mínimas históricas. Nunca vimos o fundo assim uma queda tão relevante. Tá aqui 85,33 e nem na época da inflação tivemos uma cotação assim tão baixa. Acho que a pílula de deflação foi quando? Acho que foi 2022. Aqui esse período que foi julho, agosto de 22. Nessa época caiu aqui para 93, R$ 92. E então tá até mesmo bem abaixo daquele preço que a gente viu lá da época da deflação. Tá aqui quase 7% abaixo daquela época, né? E olha, temos previsão de muita inflação pela frente, tá? O próximo sentimento tem condições de repetir os meses R$ 1 por cota. Até eu fiz uma postagem lá no Clube FI no sábado comentando o racional do porquê que eu acho que vai ser R$ 1 por cota. E alguns detalhes aqui, esse aqui sobre as projeções do Ambima. A inflação de janeiro parece que vem fraca. A Ambima está projetando aqui 0,16%, algo que até surpreende muitos, né? Porque a gente está sentindo uma inflação muito pesada e vem uma inflação dessa. Eu já li aí uma reportagem falando que esse IPCA abaixo vai ser por conta de uma devolução de dinheiro lá da Itaipu lá na conta de luz que vai acabar jogando para baixo a inflação. Então, no caso, seria aqui apenas um não recorrente. Mas aí, logo em seguida, fevereiro, aparece aqui com IPCA de mais de 1,40%. E aqui eu não estou comemorando o IPCA elevado não, tá? Claro que não é para a gente comemorar isso aqui. Prejudica bastante a população, principalmente os mais pobres que não investem, não têm condições de proteger contra isso. No entanto, a inflação está dada, né? A gente não tem como pedir. O que a gente pode fazer é esperar que os institutos aqui reflitam essa inflação que é real, que a gente está sentindo, e que nossos instrumentos eles devolvam a, a inflação que está corroendo aqui o nosso poder de compra. Então, então é isso. Acredito que seja uma oportunidade. Lembrando que no vídeo de sábado eu ensino vocês a como estimar o rendimento de Canip 11. Não é muito difícil não, tá? Tem todos os instrumentos aí bem fácil para você saber quando vem um rendimento fraco ou um rendimento forte. Seguindo agora com mais um fundo de tijolo. HGBS 11, o fundo de shopping da Rede. Antes de começar a falar aqui meus argumentos, acho importante é, re- reforçar aqui que gosto dos fundamentos aqui desse fundo e da Red como gestora. Para mim, acho que estão em pé de igualdade aqui com a Credit Suisse. Não me recordo aqui de nada que jogue contra a Red. Não consigo me recordar de nada assim de um feito assim ruim, que não seja para o cotista aqui da gestora. E os fundos geridos por ela até que têm uma boa performance, apesar de não ser tantos assim. E, no entanto, tem alguns pontos aqui no resultado e na precificação de ativo que os cotistas em testa aqui no fundo precisam prestar atenção. Eu estava aqui analisando o último relatório gerencial e achei o resultado de novembro veio muito fraco. Aqui é de dezembro, no entanto, isso aqui é competência de novembro, tá? Aqui no caso, a HGBS 11 apurou apenas 1,28 por cota em novembro,
ou 1,34 caso a gente considerasse o não recorrente de um CRI aqui devido pelo fundo. E aqui no caso é um 28 por cota, né? E lembrando que aqui em novembro temos a Black Friday, o que em tese deveria ter aumentado aqui o resultado. E a questão é que, enfim, era para o resultado vir aqui mais elevado aqui nos últimos meses do ano, e em outros fundos de shopping eu pude observar uma evolução dos resultados. Ainda não foi o ápice do resultado, que vem aqui provavelmente no relatório de janeiro, né, referente ao resultado de dezembro, mas ainda assim eu achei um rendimento aqui, um resultado muito normal para o mês de novembro. E sem esses bons resultados, sem esse bom resultado aqui no final do ano, fica difícil para o fundo manter em 1,60 por cota. É, em meses normais, o fundo consome cerca de 30 centavos de reserva, 30 centavos ou até mais, tá? E temos aqui no caso 46 centavos no bolso aqui do fundo e outros 84 centavos para cair em breve aqui em 2025. Então, somando aqui no caso, daria 1,80 por cota. Montante aqui que vai praticamente tudo embora em cerca de 4 meses, né? Contudo, a Red já informou que a HGBS 11 vai manter os 1,60 por cota no primeiro semestre de 2025, então deve entrar aqui ainda alguns bons resultados aqui de final de ano. Então, acho que os cotistas devem ficar bem atento a essa última linha lá da DRE. Então, fica aqui a dica de acompanhar os próximos resultados, mas sem impressão de que o mercado já começou a precificar uma queda aqui no rendimento desse fundo. Se a gente for ver aqui, dá para ver que ele já está abaixo aqui do preço de dezembro, né? E, enfim, aqui é um bom fundo, mas que é bom projetar aqui cenários com queda da renda, verificando se se o fundo é interessante para vocês, mesmo com a renda caindo. Então, por enquanto, vou colocar ele aqui como sendo cilada, já que é bom monitorar o que vai acontecer com o resultado do fundo. Agora falando aqui sobre KNCA11. Então, esse aqui é um fundo que eu coloquei no meio da semana aqui, entre os fundos para comentar, tá? E agora eu vou verificar se ele continua sendo uma cilada. Porque é o seguinte, antes de mais nada, que né, Lovers, não fiquem bravos comigo, tá? Mas vou colocar ele aqui na cilada. Então, o racional é o seguinte, quando eu coloquei ele aqui para falar dele, eu tive a impressão que KNCA11 não estava com baixo spread frente aos dividendos pagos por outros fundos de papel. Por exemplo, está aqui pagando 1,23, 1,23. Já se a gente for pegar aqui, por exemplo, ICRI11, que é um fundo aqui mais para middle risk, e pegar aqui um rendimento de R$ 1, que é mais ou menos o que esse fundo deve entregar. Vamos ver aqui. Está aqui pegando a mesma coisa. Então, que é o seguinte, para mim, Fiagro, ele precisa pagar mais do que um fundo de papel. Independente que o fundo aqui seja de uma gestora grande, seja de uma gestora menor, para mim, Fiagro tem que pagar mais do que fundo de papel. Independente se a gestora é grande, se é pequena. Veja, por exemplo, o fundo Itaú. Está lá com dois, na verdade, três CRIs inadimplentes e outros dois que os gestores colocam na watchlist. E aqui o próprio fundo Aquiné já teve suas dores de cabeça no passado. E tem aqui também o CRA do Superfrio, que também deu um pouco de dor de cabeça. O devedor está bem mal das pernas. A sorte que tem com o controlador o Grupo Pátria, que é muito capitalizado, né? Então, acho que é muito mais risco, muito mais dor de cabeça. Então, para mim, tem que pagar mais. Então, por isso, KNCA vem aqui na cilada, mesmo não tendo dado tanta dor de cabeça aqui para os cotistas. Ok? Agora sobre falar aqui sobre hoje 11, um FIINFRA.
Conforme eu falei aqui em outros vídeos, eu estou tentando colocar um pouquinho de cada tipo de ativo. Aqui no caso tem Fiagro, fundo de papel, fundo de tijolo, agora aqui FIINFRA. Então, aqui esse fundo ele tem caído bastante nos últimos dias, derreteu bastante aqui, tá? Isso aqui aconteceu pelo seguinte, isso aqui é uma repercussão ainda pela queda no rendimento de 13 para 10 centavos. Mas na cotação atual, já começa a ficar bem interessante. Tá aqui a 8,20. Se a gente for pegar aqui uns 10 centavos, teria aqui mais de 1,21% de dividend yield. E ainda por cima, a gente tem a recuperação isenta, né? Conforme eu mostrei para vocês, é, essa questão aqui da queda dos FIIs é uma excelente forma para a gente ter ganho isento e ainda por cima aumentar nossas reservas de prejuízo a ser compensado. Agora aqui, olhando a questão da cota patrimonial, então aqui eu tenho a impressão de que teremos um novo 10 centavos. A última cota patrimonial disponível, que é aqui do dia 23, estava em 9,74. Lembrando que a faixa de corte aqui nesse fundo é o que estiver acima de 9,58. Então, temos aqui uma reserva de 16 centavos. Portanto, acredito que a gente deve ver aqui 10 centavos novamente para hoje em 11. Então, aqui para barganha também. Seguindo aqui agora com Canuck 11. Então, dia desse fiz um vídeo aqui dele, e acabou que poucas pessoas assistiram esse vídeo dedicado, então resolvi comentar aqui também. E é o seguinte, a alocação do fundo está praticamente concluída, acho que já podemos dar como concluída, tá? Tá faltando uns 3%, eu acho. E olha, acredito, agora acho que é difícil alguém parar aqui esse fundo. Selic alta, taxas elevadas e curso com taxa de administração justas, no caso 1,4% ao ano. Aqui seria uma combinação perfeita aqui para rendimentos altos. E vejam aqui a memória de cálculo que eu fiz em uma postagem lá no Clube FI. E vou repetir aqui as contas na calculadora para vocês terem uma ideia. Então, atualmente a gente está com uma Selic de 2,25, que ainda vai aumentar, né? Mais aqui mais 5,10, que é a taxa média de Canuck 11, daí aqui no caso 17,35% de rentabilidade bruta. Desse valor aqui a gente tem que retirar o 1,4% de da taxa de remuneração do KNE, que no caso daria mais ou menos 16% ao ano, né? E agora, dividindo aqui por 12, fazendo uma continha de padaria boba aqui, não é assim que a gente faz a conta, porque cada mês tem uma quantidade de dias úteis, mas aqui é para simplificar, né? Só para passar a ideia. Aqui no caso, a gente tem então um resultado de aproximadamente 1,33% ao mês. Aqui considerando o VP de R$ 100 por cota, multiplicando aqui 100 vezes 1,83, a gente teria aqui um rendimento de 1,33 por cota. Atualmente o fundo tá abaixo de R$ 100, então acho que está R$ 97. Então a gente for falar aqui de um rendimento de 1,33 dividido por 97, falando de quase 1,40% ao mês, né? E, enfim, um rendimento muito forte mesmo, mas tem que ver que talvez agora em janeiro não sei se vai ter todo esse rendimento, porque algumas aquisições foram feitas ao longo de dezembro, então talvez não tenha contribuído com tudo ainda. Já fevereiro é um mês ruim porque tem poucos dias úteis. Então, lá para março, aí já vai ter uma Selic maior ainda. Então, provavelmente a gente vai ter pelo menos para março, já é quase certo a gente vai ter rendimentos dessa magnitude que em Canuck 11. Enfim, se for olhar pelo desconto PVP, a gente não vai enxergar um fundo assim tão descontado, mas pelo que Canuck 11 pode entregar aqui de rendimento, acredito que não duvido que esse fundo aqui da Kinea fique com ágio, mesmo em meio a essa crise que a gente está vivendo aqui nos fundos imobiliários.
E para finalizar aqui, HG é Rio 11. Acho que três fundos de tijolos aqui no vídeo de hoje, hein? O pessoal reclama que eu não falo de tijolo. Mas vamos lá, aqui é o seguinte: o que eu vou falar aqui, ele tá valendo para outros fundos de tijolos também. Então, as taxas aqui da NTNB subiram muito, tá? Note aqui que de dezembro para cá, tivemos uma alta de quase 0,30% aqui, em 300 BPS. 300 BPS não, é 30 BPS, né? Aqui é bastante coisa. E, no entanto, a gente, por perceber, HGRU e outros fundos de tijolos quase não sentiram. Vou mostrar aqui para vocês, história de HGRU. Então, notem que praticamente não sentiu aqui nos últimos dias. Está aqui ainda, inclusive, acima do valor que a gente viu em dezembro. E além disso, se a gente for analisar o rendimento de 90 centavos em HGR 11, a gente vai chegar aqui um dividend yield de próximo a 9,50%, o que no caso significa um spread de apenas 1,69% sobre a NTNB atual. Então, bem abaixo dos 2%, que seria uma margem de segurança ideal aqui para a gente utilizar em fundos de tijolos. Então, acho que tem aqui um bom espaço para a tijolada cair ainda. Então, temos aqui, como eu disse no começo do vídeo, três fundos com bons fundamentos indo para a cilada. Não venham achar ruim aqui comigo, tá, galera? Aqui é o olhar de preço, o olhar de momento. Então foi isso. Peço que o seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.